Você sabia que os crentes, eles correm mais risco de não entrar no céu do que as outras pessoas, as pessoas comuns, as pessoas livres, como chamou Jesus? Por quê? Jesus ele fala que os falsos profetas enganariam eles dentro das igrejas. E quando eles entrassem na igreja e que aquelas igrejas fossem falsos profetas ensinando a palavra de Deus, porque os falsos profetas, olha só, não tem profeta sem religião, não. Não tem profeta sem estar dentro de uma igreja, não. Os profetas, eles precisam da igreja. Eles precisam de pessoas que acreditem em Deus, que tenham fé, que corra atrás da religião. Eles precisam disso. Eles não conseguem prosperar nem pessoas sem religião, nem pessoas que não crêem em Deus. Eles não conseguem prosperar, porque como eles vão sentar e iludir a cabeça daquela pessoa? Como que eles vão fazer isso? Se a pessoa não vai permitir que isso aconteça, por não crer, por não querer saber daquele assunto. Então essas pessoas estão livres deles, mas o religioso não está livre deles, porque o religioso vai passar a conviver com eles dias por dias e serão ensinados por eles e vão obedecer eles e vai fazer tudo que eles mandam e tudo que eles querem. E eles são terríveis, eles não têm piedade de ninguém. Eles não vão ter piedade de gente pobre, eles não vão ter piedade de gente doente, eles não vão ter piedade de ninguém, porque a única coisa que interessa a eles é trabalhar, fazer o trabalho dele, que é fazer o inferno crescer, ele trabalha para o chefe deles, que é Satanás, e eles não vão ter piedade de ninguém. Portanto, Jesus disse que aquela pessoa que obedece, que aprende com os falsos profetas, Jesus ele fala que quando o lobo chegar, que é Satanás, quer dizer, o profeta vai tomar conta da igreja e ele vai ensinar a Bíblia. Só que ele vai ensinar a Bíblia de uma maneira tão errada, tão tosca, que a pessoa não vai entender, não vai compreender. É por esse motivo que a Bíblia hoje, ela não é lida dentro das igrejas. A Bíblia não é lida dentro das igrejas. A Bíblia pega um versículo de 1000 anos, 2000 anos e junta com outro versículo do livro de Mateus e ela vai juntar mais um outro versículozinho do livro de Apocalipse. Isso foi uma ideia que os falsos profetas tiveram para que a Bíblia seja lida e não seja entendida, porque dessa forma ninguém vai entender a Bíblia. Uma palavra que Abraão falou, junta-se com uma palavra que Jacó falou, não sabe para quem, nem por quê, nem para onde, porque tudo tinha o seu dono. Quando Jesus falava diretamente para aquela pessoa. Quando Jesus falou para a cidade, ele estava no meio de uma multidão, falando com a multidão. Quando Jesus falava com seus discípulos, Jesus estava só com seus discípulos. Por exemplo, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus estava ele e 12 discípulos. Então Jesus pega e lava os pés de um deles e fala: eu quero que vocês, entre eles 12, lave o pé um do outro. E vocês, 12, é o sal da terra e a luz do mundo. Mas as igrejas pegam essa palavra e prega na igreja para os crentes. Os crentes é a luz do mundo. Só que isso é mentira. É mentira, porque se você examinar a Bíblia direitinho, Jesus fala isso para os seus 12 discípulos. Não tinha outras pessoas com Jesus. Jesus não estava mandando recado para o mundo. Olha, é um recado para o mundo. Os crentes é os 12 discípulos, não. Os crentes é uma religião que não foi escolhida por Jesus. Não foi. Jesus escolhe a pessoa que tem um coração puro como uma criança.
E não é os crentes que têm um coração puro como uma criança. A gente conhece crente terrível, pessoas horríveis, horrendas. E assim. Então, essas pessoas correm mais risco sim de ir para o inferno, porque essas pessoas vão ser doutrinadas, ensinadas pelos falsos profetas. E os falsos profetas não vai permitir que eles enxerguem a verdadeira palavra de Deus. Portanto, não deixa ler a Bíblia corretamente. E a pessoa, quando chega em casa, ela guarda a Bíblia e nem examina aquilo ali, porque acha que tudo que já leu está certinho. Só que a pessoa própria não entende a palavra de Deus, porque não entendendo, não muda. Portanto, Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. É quando essa verdade, ela está na Bíblia, ela não está em outro lugar. Essa verdade é a palavra de Deus. Deus estava se referindo disso. A verdade é a palavra de Deus. Enquanto você não lê a Bíblia corretamente, toda ela, assim, você pega a Bíblia e lê o versículo, o capítulo, todos, o 1, 2, até o 10, até o 20. E aí você vai ver para quem Jesus está falando, com quem Jesus está falando. Jesus está mandando esse recado para quem? Você vai tomar para você só o que for seu. O que não for, era para exemplo. Era para mostrar como foi criado, como as coisas foi feito. Foi por isso que Jesus mandou escrever. É o passado dele, é o passado de Deus, as coisas como foi feito. A gente precisava entender como foi criado, como foi feito. Portanto, há coisas que não cabe mais a nós adotar na nossa vida. Vamos pecar por isso. Os falsos profetas traz do Velho Testamento tudo que passou lá e Jesus deixou lá. Jesus disse: o Novo Testamento, tudo se fez novo. E mesmo assim ele trabalha em cima do Velho Testamento, porque era uma terra meio que sem lei. O Velho Testamento era uma terra sem lei. Era uma terra que os pais, às vezes, dormiam com as filhas, os irmãos dormiam com as filhas. Abraão era casado com Sara, e Sara era irmã de Abraão, que era filha do mesmo pai. Era dessa forma. Então, isso é confortável para Satanás, os falsos profetas hoje? É, porque o Velho Testamento era uma terra sem lei, é uma terra de ninguém, era uma terra que tudo podia. Então, resumindo, quem corre mais o risco é os religiosos, porque os religiosos, eles estão na igreja, eles estão no dia a dia junto com os falsos profetas e eles não têm discernimento nenhum para saber quem é falso profeta ou quem não é. Por que eles não têm? Porque eles não se importam, porque leu a Bíblia para eles, é crente, pronto, é de Deus, acabou, é de Deus. Se o diabo chegar na igreja e dizer: pronto, me converti, tomei banho no mar, no rio, já sou de Deus? Já é de Deus, pronto. Porque na cabeça deles é um banho, na cabeça do crente é um batismo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que foi que João disse? João disse: olha, por enquanto eu estou aqui batizando no rio com água, mas aquele que vem depois de mim, depois que João morresse, que Jesus ia assumir, né? Ele disse: esse batiza com fogo. Jesus, ele batiza com fogo. Jesus, ele não batiza com água. Jesus, ele não vai pegar ninguém e mergulhar dentro do rio, não. Jesus, ele vai batizar com fogo. É queimando os pecados. E é isso que vai acontecer. Os falsos e outra mais. Em Apocalipse diz que Satanás, quando ele vir, ele vai subir, ele vai sentar dentro de uma igreja. E ele vai se passar por Deus, ele vai querer ser Deus, ele vai mandar nas igrejas, ele vai dominar os crentes das igrejas. E é isso, e é assim que ele vai se apresentar no final dos tempos, quando ele chegar. Vai ser um cara poderoso
que vai se apresentar como um homem de Deus.